corrida pelo título, hein? Quem diria, hein? Quem diria que faltando 12 rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, para a gente pode falar de corrida pelo título? O Cruzeiro ainda está nessa corrida, Baú? Mano, os últimos 3 jogos aí, o Cruzeiro pontuou menos do que os concorrentes, né? Inclusive caiu aí para terceiro lugar, mas eu acho que ontem eu até falei que seria o ultimato para o Cruzeiro se não ganhasse o jogo, mas a postura do time me fez pensar um pouco com mais de carinho em relação a isso. O Cruzeiro precisa tirar 7 pontos em relação ao Palmeiras e em relação ao Flamengo. Eu não parei para fazer a conta, mas é menos. E eu acho que o Flamengo tem mais margem para tropeçar do que o próprio Palmeiras. Então eu acho que o Cruzeiro está na briga sim. Igual eu falei, estar na briga não quer dizer que vai ganhar, mas eu acho que o Cruzeiro vai levar essa disputa até o final, Valu, porque eu vejo alguns tropeços aí para o Palmeiras, para o Flamengo. Igual eu falei, daqui até o final do campeonato, o jogo mais difícil do Cruzeiro é o Palmeiras. Então, existe um mundo aí. A gente tem que achar 7 pontos perdidos para o Palmeiras aí. Eu acho, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que dá para achar. Eu acho que dá para achar. Inclusive, o Cruzeiro já tem a obrigação de tirar pelo menos 3. Né? Então, vamos. Na hora que chegar a hora de fazer a conta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, Valor. Boa. E aí, Gabriel? Eu acho que o Cruzeiro segue na briga, sim, né? Assim, até fiz alguns comentários recentemente no Twitter, o pessoal deu uma criticada, porque eu falei que era muito difícil competir com o Flamengo, com o Palmeiras, até pelo elenco que eles têm, né? Pela receita, né? Pela folha salarial mesmo, né? Mas eu acho que o Cruzeiro tá na briga, inclusive essa rodada, essa próxima, é uma rodada determinante, né? Porque o Cruzeiro tem um jogo que joga em casa, né? Tem que ganhar esse jogo. Apesar que eu acho que não vai ser um jogo fácil, tá? Acho que vai ser um jogo bem complicado, inclusive, o esporte melhorou bastante. E o Flamengo e o Palmeiras jogam fora, né? Tem jogos extremamente complicados, então pode ser que o Cruzeiro consiga tirar 2 pontos aí, 3 pontos da vantagem deles. Né? Tem a questão do jogo a menos também, né? Que tá me incomodando essa questão no calendário, vai ver a classificação, ainda tem muito jogo, time com 23, 24 jogos, outros com 25, então está deixando um pouco confuso. Mas eu acho que o que joga a favor do Cruzeiro, além da regularidade que o Cruzeiro tá, né, é a questão dos times estarem na Libertadores também, né? Então, se não me engano, não sei se mudou isso, mas eu acho que o Cruzeiro pega o Palmeiras entre, né, a semifinal contra a LDU, né? Se eu não estou enganado. E o Palmeiras vai ter que ir para Quito, jogar na altitude, né? E depois voltar para São Paulo, jogar contra o Cruzeiro, para depois ter a volta ali. E muito provavelmente com a semifinal em aberto ainda, né? Então talvez a cabeça esteja nesse outro jogo e que eles venham com um time talvez alternativo contra a gente, né? E o Flamengo também vai ter a semifinal bem difícil, né? Contra o Racing, mas sendo sincero, eu acho mais viável a Copa do Brasil, né? Bem mais viável. No entanto, acho que o Cruzeiro está na briga sim. E tem que continuar, né? Tem que continuar brigando até o final, né? A Copa do Brasil vai ser só depois do campeonato, então não tem desculpa, né? Ganhar tudo que der e torcer para eles perderem ponto. E aí, Thales? Então, para mim, o Cruzeiro tá na briga. Eu tinha ficado meio cabisbaixo, meio desanimado, confesso, quando o Cruzeiro perdeu aquela partida por Vasco, porque nas minhas análises, nas minhas projeções, eu tava meio que contando, assim, não tem jogo no Campeonato Brasileiro que é fácil, né? Mas eu estava contando com uma vitória contra o Vasco e, na melhor das hipóteses, obviamente, uma vitória contra o Flamengo, mas se não desse para ganhar, pelo menos trazer um ponto. E na nossa próxima rodada a gente vai pegar o Sport, que está no último lugar, mas não quer dizer que vai ser um jogo fácil. O Sport tem melhorado, empatou com o Fluminense na última rodada, ganhou do Corinthians recentemente. Então o Sport está ali sempre beliscando um empatezinho, ganhou poucas partidas, mas tá fazendo jogos duros. Tá? O time está bem competitivo, mas eu acho que são inegociáveis esses 3 pontos contra o Sport. Tem que entrar com seriedade, tem que entrar firme para tentar vencer.
Analisando a próxima rodada dos nossos concorrentes, o Flamengo tem um jogo difícil. Pegar o Bahia em Salvador não é fácil. Inclusive, o Palmeiras esteve lá recentemente e perdeu o seu jogo. O Cruzeiro ganhou. Acho que foi a única derrota, se eu não estiver enganado, do Bahia dentro dos seus domínios. E o Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo. E sendo clássico, é um jogo bem difícil. Eu acho que dá para o Cruzeiro tentar diminuir essa margem de diferença de pontos para o Flamengo e para o Palmeiras. Mas essa questão dos jogos a menos me deixa bem incomodado para a gente fazer uma análise mais assertiva de como que estaria realmente a briga no páreo com todo mundo com os mesmos jogos. E a gente não pode assim, projetar que o Flamengo vai ganhar o seu jogo a menos. Eu acho que é contra o Sport. Existe a possibilidade de ganhar, de perder ou de empatar. E o Palmeiras tem um clássico contra o Santos e um jogo contra o Juventude. E se for o jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi à noite, digamos que é um jogo bem complexo. Dá para perder ponto. Então, acho que o Cruzeiro está na briga. E pegando a sequência aqui, o Flamengo vai pegar o Botafogo, o Palmeiras e o Fortaleza. O Botafogo é um jogo difícil para o Flamengo. E o Palmeiras também é um jogo difícil para o Flamengo. O Cruzeiro vai vir de um clássico com o Atlético e um jogo contra o Fortaleza. Eu acho que dá para o Cruzeiro diminuir a diferença para o Flamengo. E para o Palmeiras também, porque vai pegar o Bragantino, que está dando uma leve melhorada, e vai pegar o Flamengo. Um dos dois vai perder ponto nessa brincadeira aí. Eu torço para o empate, para nenhum dos dois desgarrar, e o Cruzeiro vencer suas partidas para encostar de vez e entrar na zona da confusão para brigar pelo título. Boa. Ô Baú, agradecer a galera aí, quase 1.500 pessoas. Quando a gente olha o início dessa caminhada, né? É o jogo das 7 casinhas, para mim, que vai definir o rumo desse título brasileiro. E aí, 7 jogos para o Cruzeiro, para o Flamengo e para o Palmeiras. Ali, quando a gente olha com o Cruzeiro, está em clara desvantagem, né? Pegando só os 3 primeiros, tá? O Cruzeiro tem aí 4 pontos, o Flamengo tem 5 pontos e o Palmeiras está o bambambam no momento com 6, beleza? Não, aliás, tem. A gente não sabe o que vai ser o jogo do Bahia ali, né? Fala pra gente, Baú, onde que você acha que são os locais, né? Que você já identificou aí para que Flamengo e Palmeiras percam pontos. Ô, Valu, eu sempre gosto muito de olhar estatística, né? Eu falo, o Emerson não gosta muito, mas eu sou da teoria que quanto mais você ganha, mais você tá perto de perder, quanto mais você perde, mais você tá perto de ganhar. Porque é a mesma coisa de você jogar uma moeda para cima e ela cair coroa, você jogar 10 vezes, ela vai cair coroa. É muito difícil isso acontecer. Então, analisando a sequência aqui, eu acho que a tendência é o Flamengo parar de tropeçar nessa rodada e o Cruzeiro ganhar o jogo. Já o Palmeiras, eu vejo, como ele está numa sequência mais positiva, eu vejo uma possibilidade maior de um tropeço aqui, que é contra o São Paulo, né? Analisando a próxima rodada. Analisando um todo, né? Eu acho que Oi. Historicamente, com o Abel, com vários técnicos até no São Paulo, parece que o jogo do Palmeiras não encaixa de jeito nenhum contra o São Paulo, né, cara? Nem contra o São Paulo, nem contra os times do G6, né? O Palmeiras tem essa dificuldade. Então, analisando todos os jogos que faltam aqui, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, no jogo na sequência do Palmeiras, são os possíveis tropeços. Sendo que o do Cruzeiro é inegociável. O Cruzeiro não pode. O Cruzeiro tem que ganhar do Palmeiras lá se quiser brigar pelo título. Até porque, como o nosso amigo comentou, dia 23, às 9h30 da noite, LDU e Palmeiras, 2.850 metros de altitude. Uma quarta-feira, né, Baú? Não, provavelmente, mas eu não olhei o dia. Mas dia 23 é o jogo, dia 24, viagem,
em recuperação, chegando no Brasil, né? De Quito para o Brasil. Dia 25, um treino lero-lero, dia 26 já é um jogo. O que a gente tem que torcer para acontecer? Né? Que a LDU ou não perca o jogo, né? Que o confronto esteja em aberto, de preferência que a LDU ganhe. Para que o Palmeiras tenha que vir com o time reserva. É uma quinta, para esse jogo, exato. Então, mas o Cruzeiro não pode escolher ser reserva. Cara, eu vou escolher. Se puder enfrentar o Palmeiras com o time mais fraco, eu vou preferir. Não sou idiota. Ótimo. Sim. Entendeu? Então, esse é um tropeço que eles têm que ter, porque é um jogo de 6 pontos, né? O Flamengo também é um jogo que aí vai cair para um lado ou para o outro esse tropeço aí, então para nós tá bom. E o São Paulo, cara, que é o clássico, é fora de casa. Cara, eu ainda não desisti desse jogo contra o Juventude, que é o jogo a menos que vai rolar depois do jogo contra o São Paulo na data FIFA, né? Jogo contra o Bahia, você falou, Baú? Não, ainda vou falar do Flamengo ainda. Aí falando aqui só do Palmeiras por enquanto. Boa. Eles vão ter esse jogo aí contra o São Paulo, aí é data FIFA, só que eles vão jogar na data FIFA. E aí, se não me engano, eles vão estar sem Gustavo Gomes, Sousa, M. Martins, Flaco Lopes, 8 desfalques aí, que já foi confirmado até agora. Aníbal Moreno foi convocado. Aníbal Moreno também. Então, assim, vai ser um Palmeiras mais fraco para jogar contra o Juventude aí, dentro de casa, né, no Allianz Parque, o jogo fora de casa depois. Isso, cara, imaginando que a senhora Leiloca não vá conseguir algo que ela tem a manha de conseguir na CBF, né, Baú? Estamos falando... mas aí é pior para eles, né? Se eles vai apertar mais. Vai apertar mais. Eu acho que nem tem calendário, viu? Para isso aí. Talvez. Só dia 26 do 11, que é uma data só que tem disponível lá, mas eu acho que não seria bom para o Palmeiras, não. Então, fechamos aqui no Palmeiras. Na sequência, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro são os possíveis tropeços. Bragantino em casa eu acho que não vai dar em nada. E o Juventude eu tenho expectativa, porque esse é o tipo de jogo que se o cara entra às vezes ali com salto alto, entra para fazer a hora que a gente quiser, a gente ganha, e aí acontece um inesperado. Vou assistir e vou secar. Já o Flamengo, Valu, eu acho que esse jogo contra o Bahia aqui, por mais que seja um jogo difícil, não vai ter tropeço, porque o Bahia está muito desfalcado, se não me engano, são 8 desfalques, amarelou geral aí no último jogo do Bahia. Então eu acho que o Flamengo vai ganhar, até porque, igual eu falei, né, vem de uma sequência de 3 empates em casa, né? Empatou com Ceará, Vasco e Cruzeiro, né? Em casa, na sequência. Então, vai jogar fora agora, eu acho que ganha de novo. Foi Grêmio, Baú. Empatou com o Grêmio. Perdão, empatou com o Grêmio em casa, o gol no finalzinho lá de pênalti, verdade, do Volpe. Então, aqui para mim é Botafogo e Palmeiras, né? Os possíveis tropeços aqui, e já tá de bom tamanho para o Cruzeiro também se tropeçar nesses 2 jogos aqui. Já no jogo do Cruzeiro, Valu, igual eu falei, o jogo contra o Palmeiras é um jogo difícil, né? Vai ter que ganhar, e para mim a casca de banana aqui tá no clássico, né? Que é o jogo que eles vão entrar, tipo assim, para dar a vida, né? Jogando a honra. E aí que, assim, tende a ser um jogo... É o clássico, né, Valo? O clássico a gente não dá para avaliar o clássico de véspera, não. Então, para mim é sempre um jogo que vai ser complicado. Não consigo colocar, por mais pela fase, eu não consigo contar como um jogo ganho. E aí vai ser isso aí. Tem que tomar cuidado nesses jogos aqui, contra Palmeiras e Atlético. Sendo que Sport, Atlético e Fortaleza são jogos ganháveis. E principalmente o Sport Fortaleza que é em casa. Né? Então, é basicamente isso. Se o Cruzeiro meter uma sequência de 4 vitórias aqui, maravilha. Vai tirar pontos vai tirar a diferença, pelo menos, de um deles aqui. Que vai ter o confronto direto, né? Aliás, de 2, né? Que vai ter o confronto direto contra o Palmeiras e tem o Palmeiras contra o Flamengo. Então é isso. Tem que ganhar os 4 jogos e torcer para
pelos tropeços que eu citei, e é bem possível ganhar esses 4 jogos aqui, tá, Valo? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não.